Imaginem só, que hábito único acham que pode ao mesmo tempo prevenir doenças crónicas, dar aquele empurrão à memória e ainda elevar o humor? É daquelas perguntas de ouro, não é? E a verdade é que, mesmo com os milhares de milhões gastos todos os anos em suplementos milagrosos e mesinhas de bem-estar, a resposta não está num comprimido mágico. Está sim na forma como os sistemas do nosso próprio corpo se ligam entre si de forma perfeita. E é exatamente isso que os materiais que vamos analisar hoje nos vão mostrar. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje vamos mergulhar na sabedoria de 3 fontes clínicas e de saúde de enorme renome. Temos os dados do Tua Saúde, do Hospital da Luz e as sempre fascinantes perspectivas do Dr. Drauzio Varela. O nosso grande objetivo hoje, descodificar aquela rede incrível que é o bem-estar humano e perceber a ciência pura e dura por trás da nossa saúde. Então, qual é o nosso plano? Ponto 1. Os pilares da saúde. 2. O poder do movimento. 3. O combate ao stress. 4. Higiene do sono. E para fechar em beleza, 5. O ciclo de bem-estar. Vamos a isto. Secção 1. Os pilares da saúde. Definir a base. Para preparar o terreno, vamos pensar um pouco sobre a razão de ser destes pilares. A nossa realidade atual é, para a grande maioria, incrivelmente sedentária. Nós evoluímos ao longo de milhares de anos para caminhar dezenas de quilómetros, caçar, procurar alimento, mas hoje, o maior esforço físico diário para muitos acaba por ser, literalmente, fazer scroll no ecrã de um telemóvel. Passamos horas e horas sentados, bombardeados por notificações e com noites mal dormidas. A literatura médica é clara. O verdadeiro antídoto para esta epidemia moderna não está em nenhuma tecnologia de ponta, mas sim na nossa própria biologia e nas soluções que o corpo humano já possui quando é ativado da forma certa. E isto leva-nos logo à secção 2, o poder do movimento. O primeiro dominó. É aqui que a atividade física entra em cena. O movimento é como aquele primeiro dominó. Sabem, aquele que quando cai, inicia uma cascata de coisas boas no nosso organismo. Agrupando os benefícios físicos detalhados pela Tua Saúde, a lista é simplesmente de cair para o lado. Ao acelerarmos o metabolismo, não estamos só a queimar aquelas calorias extra. Estamos a transformar o corpo num motor afinadíssimo. E detalhe importante, o músculo consome muita, mas mesmo muita mais energia do que a gordura. Só isto ajuda a derreter a perigosa gordura visceral, fortalece os nossos ossos e afasta doenças crónicas a 1 milha de distância, criando um verdadeiro escudo contra vários tipos de cancro. Agora, olhem bem para este número, 150. Não há um número atirado ao ar, garanto-vos. 150 minutos é o limiar semanal de exercício aeróbico recomendado pelas clínicas para conseguir controlar a sério os níveis de açúcar no sangue. Atingir esta marca todas as semanas cria uma barreira brutal contra a diabetes tipo 2. Basicamente, o movimento passa a ser a nossa medicina preventiva. E a parte que eu acho mais fascinante é esta. O exercício não fica só pelos músculos. Ele altera, literalmente, a química do nosso cérebro. Pensem no nosso cérebro como uma farmácia natural super bem equipada. Uma caminhada mais acelerada ou uma corrida leve é quanto basta para abrir as portas dessa farmácia e libertar endorfinas, dopamina, serotonina, tudo sem precisarmos de receita médica. Isto combate a ansiedade de frente e, de repente, a nossa memória, a nossa energia e a nossa capacidade de foco dão um salto gigantesco. Então, a grande questão é como começar sem fazer asneira. As fontes são claríssimas. A consistência bate sempre a intensidade no início. Tudo deve começar no médico, claro, para um check-up às articulações e ao coração. Depois, é ir com calma. Começar com exercícios ligeiros, de preferência na rua, a apanhar ar fresco, ali umas 2 vezes por semana. Depois, aumentamos a frequência aos pouquinhos. É dar tempo ao corpo para perceber o que lhe estamos a pedir, certo? O que nos leva perfeitamente à secção 3, o combate ao stress, a ligação corpo-mente. Vamos olhar para o que nos explica o Dr. Drauzio Varela. É fundamental sermos justos com o estresse. Biologicamente, o estresse não é um vilão. Pelo contrário, é um mecanismo de sobrevivência brilhante. Foi desenhado pela evolução para nos pôr em alerta máximo sempre que um predador aparecia na savana. O problema, o verdadeiro problema, é que hoje nosso corpo reage com essa exata intensidade, mas em vez de um leão, temos uma caixa de e-mails lotada ou uma mensagem de WhatsApp urgente. E este mecanismo é acionado dezenas de vezes por dia, sem nenhum alívio físico a acompanhar. E quando não conseguimos desligar este estado de alerta, meus amigos, entramos no stress crónico. Basicamente, o corpo fica inundado de cortisol e adrenalina e essas hormonas não têm por onde sair, ficam ali retidas. E sem essa válvula de escape, começam a corroer o sistema imunitário e a forçar o nosso sistema cardiovascular de forma silenciosa, mas terrível, a longo prazo. Para pôr as coisas em perspectiva, vejam só este contraste. De um lado temos o estilo de vida moderno, a pessoa presa a uma secretária, num alerta gigante, a sofrer degradação da saúde por causa de uma tempestade hormonal. Do outro lado, o chamado estado ativo. Quando nos mexemos a sério, o corpo tem finalmente a oportunidade de agarrar nessas hormonas de stress e usá-las como combustível.
O exercício funciona como uma válvula de escape perfeita, consome o cortisol, devolve o equilíbrio químico ao corpo e varre para longe toda aquela tensão física e mental. Com a casa limpa, podemos passar à secção 4, higiene do sono, a fase de recuperação. Esta descida da tensão, através do movimento, estende a passadeira vermelha para o próximo pilar, secado de forma impecável pelo Hospital da Luz. Higiene do sono. E atenção, muita gente acha que higiene do sono é apenas lavar os dentes e ir para a cama. Mas é muito, muito mais que isso. Trata-se de preparação biológica pura. São comportamentos intencionais adotados para criar aquele ambiente perfeito onde o cérebro e o corpo conseguem de facto reparar-se durante a noite. E se olharmos para os números, as regras mudam imenso consoante a nossa idade. Um recém-nascido precisa de umas espantosas 17 horas de sono para montar todo aquele sistema nervoso. Mas para nós adultos, a necessidade estabiliza ali entre as 7 e as 9 horas ininterruptas. Não dá para enganar a natureza. Estas horas são o preço mínimo a pagar pela nossa manutenção celular diária. Mas como garantir que o sono tem qualidade? Bem, exige disciplina. O quarto tem de ser controlado, nada de barulho excessivo e com uma temperatura amena. E os ecrãs, telemóveis, tablets, têm de desaparecer antes de irmos dormir. Porquê? Porque a luz azul inibe completamente a melatonina, que é a hormona que diz ao nosso cérebro: olha, está na hora de descansar. Outro pormenor genial das fontes são as cestas. Quem não gosta de uma boa cesta? Podem fazer, sim, mas o limite biológico recomendado são 45 minutos. Passar disso é pedir para sabotar o vosso descanso da noite. A diferença entre levar isto a sério ou não é simplesmente colossal. Um sono de qualidade cimenta a memória, fortalece as defesas e é um escudo térmico contra doenças metabólicas. Por outro lado, quem vive privado de sono não anda apenas fadigado. Enfrenta um declínio assustador, falhas de memória, humor aos trambolhões, envelhecimento acelerado e uma estrada aberta para o aumento de peso. Resumindo, não brinquem com sono. E chegamos à nossa última paragem. Secção 5. O ciclo de bem-estar. Saúde interligada. Para fechar as ideias em torno das nossas fontes, a grande mensagem é esta. A nossa saúde é completamente indivisível. Estes 3 pilares não vivem em ilhas separadas. Eles alimentam-se num ciclo vicioso, mas pelo lado positivo. O movimento alivia o stress acumulado. Esse alívio mental e físico deixa o cérebro relaxar num sono profundamente reparador. E quando acordamos cheios de energia graças a esse sono, temos toda a garra para nos voltarmos a mexer nesse dia. Se alterarmos um único pequeno hábito, criamos uma espiral ascendente capaz de transformar por completo a trajetória da nossa saúde. Lá está, tudo na biologia comunica. Mudar um botãozinho pode melhorar a máquina inteira. Por isso, perante todas as provas clínicas que analisamos, deixo-vos com um pequeno desafio final. Qual destes pilares do bem-estar vão escolher fortalecer hoje para dar aquele empurrãozinho ao primeiro dominó rumo a uma saúde fantástica? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e vemo-nos na próxima.